No vídeo de hoje, a gente vai comparar um lápis de cor seco com um lápis de cor oleoso. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e é isso mesmo. A gente tem mais de um tipo de lápis de cor, mas hoje a gente vai comparar um lápis de cor mais seco, que vão ser esses aqui, que são os Ecolápis da Faber-Castell. E em contrapartida, a gente tem um lápis de cor que é mais oleoso, então a gente muda a base da mina do lápis. E esse daqui é um lápis de cor oleoso, que também é da Faber-Castell, mas são os policromos, que são mais recentes. É uma aquisição mais recente. E hoje a gente vai comparar esses dois resultados e ver se tem muita diferença. E vocês já sabem como é que funciona, né? Eu vou fazer um desenho, dividir ele ao meio e de cada lado eu vou colorir usando um lápis de cor, pra gente ver bem de pertinho, lado a lado, literalmente, como que vai ficar esse resultado. E vamos começar, mas antes já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like que é de graça e é super importante. E vamos começar essa comparação. Então vamos aos candidatos do vídeo de hoje, começando pelo lápis de cor seco. Esses aqui, vocês já conhecem, já estão cansados de ver, que é Faber-Castell Ecolápis, um dos lápis mais versáteis. Assim, eles servem para qualquer desenho, que funciona muito bem, tanto só o lápis de cor, como você usar com os marcadores. Essa criação de camadas fica muito bonita. Então esse daqui é o primeiro concorrente, o lápis de cor da Faber-Castell Ecolápis, e a gente pode ver que eles vêm identificados aqui pelo nome da cor. Essa caixa aqui que eu tenho, gente, esses lápis aqui são super antigos, tem um que já estão, tipo assim, minúsculos, olha ali. Então, é uma caixa que eu já tenho há bastante tempo, e se eu não me engano, é o kit de 60 cores. Agora eu não vou saber, mas eu acho que é o de 60 cores. Ó, ficou até sobrando aqui o marrom, gente, olha o tamanho disso. E aí, do outro lado, nós temos o lápis de cor oleoso, que já tem teste aqui no canal desses lápis de cor. Eu comprei eles quando eu fui viajar em fevereiro, então foi a minha última aquisição de lápis de cor, assim, desses mais profissionais, que é o Faber-Castell Policromos de 24 cores, que vem nessa lata aqui super bonita. E eu não sei se vocês sabem, é um fato bem curioso, que a Faber-Castell, ela tem 3 linhas. A linha vermelha, que é a linha escolar, a linha azul, que é a linha intermediária, e a linha verde, que é a linha profissional. Então esse aqui é um lápis de cor profissional, que você abre, nós temos as 24 cores. E aí, ó, vou tirar uma aqui pra vocês verem. Ele já é um lápis bem mais robusto, tem um acabamento diferente aqui, né? Ele é todo pintado, tem esse detalhe aqui em dourado. E aí também, ele vem escrito Faber-Castell, Policromos, feito na Alemanha. E aqui do outro lado tem um nome da cor. Opa! E aqui do outro lado tem o nome da cor. Então eles também são identificados e pelo código, esse aqui no caso é o 264. E aí nós temos aqui essas 24 cores, que eu acho que assim, já vou chegar falando minhas opiniões, entendeu? Como eu já testei, já usei, enfim, já conheci esse lápis. Eu acho que aqui, pelas 24 cores, vieram faltando, obviamente, alguns tons, tipo assim, não tem rosa. E rosa é uma cor que eu estou falando de mim, né? Eu uso bastante rosa nos meus desenhos pra fazer o rosado da bochecha, às vezes uma maquiagem e tal. Então eu sinto falta nessa caixa de tons de rosa, até uns tons de azul, assim, um pouco diferentes dos que vieram aqui. Um azul mais claro. Os mais claros que tem aqui, eles são meio lilás, assim. Então eu tenho algumas coisinhas pra falar desse lápis de cor, mas o que a gente tá aqui pra ver é essa comparação na pintura entre os dois. Pro desenho, eu vou usar essa folha aqui, que na minha opinião é uma das melhores para lápis de cor, desenhos com uma pintura de grafite, que é esse bloco para desenho da Canson. Eu uso no tamanho A4, 140 branco, mas hoje eu peguei uma folha dessa, né, e cortei ao meio pra ficar menorzinho, assim, no tamanho A5 mais ou menos. E aí a gente vai fazer o desenho nessa folha aqui. Ó, já dividi aqui a folha ao meio e eu vou fazer um desenho, contornar e eu volto com o desenho pronto pra gente começar a fazer a pintura, né? Ó, o desenho ficou assim, bem bonito, esse contorno com uma caneta brush. E aqui em cima eu já dividi, né? Lado esquerdo, lápis de cor seco e lado direito, lápis de cor oleoso. A lista de materiais tá tudo aqui embaixo na descrição, do papel, do lápis, da caneta de contorno, dos lápis de cor. Tá tudo ali pra vocês depois quiserem, sei lá, dar uma pesquisada, alguma coisa. Todas as informações estão na descrição. Pra pele dela, eu vou usar esse tom de marrom aqui, que é um marrom mais clarinho. E como ele tá bem pequeno, eu tenho esse extensor de lápis que você só encaixa aqui, sobe esse engatezinho e aí o lápis fica maior para você fazer a pintura. Então é isso que eu vou usar para começar nessa parte. E eu vou começar a pintura bem de leve. Eu não vou colocar muita força nem nada. Eu vou fazer bem de leve mesmo, para que a gente consiga construir as camadas, entendeu? Então vai ficar bem, como é que eu posso dizer assim, bem clarinho no começo,
para depois a gente ir acrescentando o sombreado bem aos poucos. Porque como esse é um lápis de cor seco, ele acaba que a passagem de cor a gente tem que fazer de uma maneira um pouquinho diferente de quando é um lápis de cor mais oleoso, mais cremoso, assim, que a gente consegue meio que manipular a cor, assim, sabe? Passando uma por cima da outra e gerando uma nova cor. Aqui é um pouco diferente, a gente tem que trabalhar mesmo com a intensidade da pintura. Pelo menos é assim que eu gosto de fazer e é assim que, enfim, eu faço, né? Essa é a técnica que eu uso, mas você pode fazer, como sempre, do jeito que você achar melhor. Também tem outras maneiras, né, de fazer isso. Essa é a que eu uso, é a que eu conheço. E aí, como eu falei... deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês verem. Vou bem de leve mesmo. E esses lápis de cor da Faber-Castell, os Ecolapis, eu acho que é um dos melhores pra quem quer começar a fazer uma pintura com lápis de cor. Por quê? Ele é um lápis de cor muito versátil. Ele tem uma pigmentação muito boa. Funciona em papéis, assim, diferentes. Eu acho que se for um papel muito liso, assim, que não tenha textura nenhuma... talvez não fique muito bom, porque como ele é um lápis de cor seco, ele não vai pigmentar muito nesse papel. Ele precisa de alguma textura para tirar mesmo esse pigmento da ponta do lápis. Então eu indicaria, se for usar um lápis de cor seco, uma folha um pouquinho com textura. Essa aqui que eu já estou usando, vocês já conseguem ver na pintura, né? Que ele tá ficando com a texturinha, tá revelando mais a textura do papel. Então eu acho que esse aqui é um ótimo suporte para você fazer uma pintura. E não é um papel caro, tá? Esse bloco vem com 20 folhas e você não, sei lá, vai pagar R$20, assim. Ele não é um papel muito caro comparado aos outros, né? Ele é bem barato. E o lápis de cor, daí, ele já é um pouquinho mais caro, assim. Dentre esses Ecolapis, o da Faber-Castell não é um dos mais baratos. Mas eu acho que é um dos que tem a maior durabilidade, assim, que você vai realmente comprar e ele vai satisfazer as suas expectativas de pintura com lápis de cor, sabe? Eu acho que é um dos melhores mesmo pra você fazer a pintura. Aí agora que eu fiz essa base da pele inicial com esse marrom mais claro, eu vou vir com um marrom mais escuro, também bem apontadinho, assim. Eu acho que é a melhor experiência que você pode ter é com lápis bem apontado, né? E aí eu vou vir fazendo esse processo de novo, trazendo esse sombreado. Eu gosto bastante de sombrear nessa região aqui dos olhos. Eu acho que dá um destaque pro desenho. Então eu venho puxando daqui. É aqui que vai ser mais escuro. E aí mais pro centro do rosto vai ser uma pintura mais clara. E eu gosto também de vir dando uma contornada assim no desenho, para realmente agora a gente definir, né, aonde é que vai ter esses volumes no desenho. Ó, com os dois tons de marrom ficou assim. E tem esse tom aqui que é o sépia, eu acho, que já tá tão antigo, já saiu até os nomes aqui do lápis, mas ele é um pouco mais escuro. Aí eu vou tentar, ó, adicionar um sombreadinho extra, um pouquinho mais escuro, que eu acho que não ficou tão evidente. E aí, quando eu finalizar isso, a gente vai voltar com o marrom que eu usei de base, aquele mais claro, pra refazer toda a pintura, que daí vai meio que unificar tudo. E pra fazer o contorno, daí eu já coloco... o contorno não. Pra fazer o sombreado, assim, eu já coloco um pouquinho mais de força na hora de pintar. Até pra ficar mais forte e ter mais evidência, né, em cima dessas outras cores que a gente já usou. Ó, só pra trazer um pouquinho mais, depois a gente vai... usar ainda o preto, né? Eu sempre deixo pro final pra não... enfim, não borrar o desenho nem nada. Eu deixo sempre o preto por último. E aí agora, vou voltar com o marrom clarinho e repintar todo o rosto dela de novo. Agora eu já vou colocar até um pouco mais de força na pintura. A pele, por enquanto, vai ficar assim, mas a gente não finalizou ainda. E vamos partir para os olhos. Para os olhos, eu gosto sempre de adicionar um cinza por dentro, assim, nessa parte branca, porque eu acho que ajuda a trazer essa profundidade, sabe? Quando deixa só branco, parece que ele fica mal acabado, assim, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa. E aí eu adiciono um cinza. Você pode adicionar um cinza bem clarinho, pode ser até um tom de azul bem clarinho, um tom de lilás bem clarinho. Depende do resultado que você quer pro seu desenho. Aí eu adiciono um cinza mais claro e depois dá até pra colocar um cinza mais escuro, para ajudar a trazer essa profundidade, assim, para os olhos. E eu quero fazer ela com o cabelo rosa e os olhos bem verdes. Então eu vou escolher um verde aqui
que seja bem vibrante. Então, para os olhos, eu escolhi esse verde aqui, que é o verde folha. E aí eu vou pintar os olhos dela e depois, claro, que a gente vai sombrear, vai trazer todo esse acabamento também. O grande segredo do lápis de cor é paciência, porque ele demora mais que os marcadores, por exemplo, mas também ter essa noção de que o processo são as criações de camadas. Então, tem que ir com calma, tem que ir adicionando as cores aos poucos, que você vai vendo o resultado acontecendo. Então aqui eu adicionei esse verde, agora eu já posso usar esse verde mais escuro, que é o verde escuro, o nome bem auto-intitulado, né? E aí, ó, já vai trazendo um sombreadinho também. Pra boca, vamos usar um vermelho, esse aqui bem forte, tem um outro tom meio vinho assim, que também vai dar pra gente usar como sombreado. E aí, já pra boca, eu vou fazer uma camada bem leve, como da pele. Nos olhos, eu já fui de primeira mais forte, porque eu sabia que eu queria esse olho mais claro, assim. E aí, agora, pros olhos, pra boca, vai ser um pouco diferente. Então, tem esse tom de vinho aqui. Não sei se ele vai fazer muita coisa, mas dá pra gente vir sombreando com ele e depois aplicar o vermelho claro mais forte. Não fez muita diferença, né? Tá bem clarinho mesmo. Talvez depois... Dá até pra usar um marronzinho, vamos ver. Pra dar uma escurecida, mas depois ainda tem o preto. Ó. Não sei se fez muita diferença. Mas enfim. Aí, como eu falei pro cabelo dela, eu quero um cabelo rosa. Eu vou usar... A gente tem 2 tons de rosa, deixa eu ver. Esse aqui, ele é o mais claro e esse aqui é o mais escuro. Eu vou usar o mais escuro pra que fique bem vibrante. Bom, eu acho que eu fiz um pequeno erro, porque do outro lado, né, eu vou ter que usar os policromos, e como eu falei no início, não vem rosa. Eu simplesmente pintei o cabelo dela de rosa, uma cor que não tem do outro lado. Então depois eu vou ter que dar alguma coisa assim pra tentar esconder esse rosa, ou sei lá, passar um vermelho num sombreado, alguma coisa assim, pra que não fique tão diferente do outro lado. Mas é que ela combina tanto com esse tom de rosa, né, ficou tão bonito. Mas enfim, como aqui a cor, né, não sei se importa tanto assim, porque a gente tá vendo mais essa questão do acabamento e tal, pra ver como é que vai ficar essa comparação. Então, meio que a cor não é o que vai influenciar completamente nesse resultado. Mas por uma questão de, sei lá, didática, assim, fica mais legal quando é a mesma cor, né? Fica mais fácil da gente ver essa diferença. Mas, enfim, vou tentar dar um jeito aqui de consertar. Agora chegou o fatídico momento de colocar o preto. Então vamos lá, para a parte do delineado. Agora sim eu tô colocando bastante força assim, né, para que fique bem preenchido. E a parte da pupila também. Apontei bem o preto e aí agora eu vou vir fazendo aquele sombreado final que eu falei para vocês, de colocar de novo, né, aqui, passar um preto agora em tudo para trazer mais contraste. Na real, que eu esqueci de uma coisa, né? Eu quero fazer uma maquiagem nela. Então eu vou usar esse aqui, que é um violeta, assim, pra adicionar uma sombra nos olhos. E também tem, né, o rosado das bochechas, que eu vou usar esse outro aqui, que é o fúcsia, pra colocar esse vermelhinho aqui nas bochechas. Vamos ver se vai funcionar depois de tantas camadas que eu já adicionei. Ó, não é que tá pegando, tá ficando mais fraquinho, mas tá presente ali. Bom, lado com lápis de cor seco finalizado, ó, ficou assim, já fiz os toques de brilho e tudo mais. É uma cor bem vibrante, né, as cores são bem vibrantes. O blend de cores também ficou bem bonito. Olha só essa pele, principalmente aqui a parte do rosado, onde o rosa pegou em cima de todas aquelas cores que a gente já tinha feito. E agora, claro que a gente vai pro outro lado com o lápis de cor oleoso, que a gente vai usar esses aqui, né, como eu já mostrei pra vocês e tal. As cores vão variar um pouco, porque, né, não é o mesmo lápis de cor, mas eu vou tentar chegar o mais próximo possível e também usar da mesma técnica. Então, pra começar a pele, ó, já estou com um tom de marrom aqui bem apontadinho. E vou fazer da mesma maneira, bem clarinho. Só que aqui a gente já consegue ver que mesmo colocando menos força, a pigmentação já sai muito mais fácil. E ele parece ser um lápis mais firme assim na mão, sabe? Dá pra sentir uma firmeza maior. Como eu falei, eu não sou o maior fã dos tons que vem nessa caixa.
Eu acho que, sei lá, foi meio aleatório, assim, sabe? Veio uns tons de lilás, uns azuis meio roxados, assim. E aí, não sei, não entendi muito bem. Não são cores que eu aplico muito nos meus desenhos. Então eu vou ter que me virar aqui pra conseguir deixar mais próximo um lado do outro. Mas eu acho que o mais importante aqui pra esse vídeo é realmente a gente ver o acabamento, né? De como é que vai ficar com uma parte oleosa e com a parte mais seca, né? A parte do blend, a parte da saturação das cores. Mas enfim, vou agilizar o processo, porque isso aqui tudo vocês já viram, né? E aí eu volto quando a gente realmente tiver alguma coisa bem definitiva que vai mudar, assim, a nossa percepção de cada um deles. Bom, finalizei aqui a pele, já deu pra ver. Eu tive que usar de uma técnica... Uma técnica não, né? Mas eu fiz um pouco diferente, que eu fiz a base mais clara, depois eu fiz um sombreadinho aplicando um pouquinho mais de força, ainda com o mesmo lápis. E aí depois que eu apliquei esse marrom mais escuro pra fazer o sombreado. Então eu usei de 2 tons pra fazer a pele, mas trabalhando com essa intensidade na força da pintura, que eu acho que ajudou. E a gente consegue ver também que o blend de cores, né, ficou muito bonito. Aqui, ó, a passagem de cor ficou muito boa. E agora vou partir para pintar os olhos. Tentar fazer nessa mesma ordem que eu fiz o outro lado, né? Vou usar desse verde mais clarinho. E aí depois usar alguns outros tons também para sombrear. Agora pro cabelo. É que eu fiz caquinha, né? Vou usar esse daqui, que é esse magenta. Ele é mais escuro. Então vai ficar diferente, mas enfim, é o que a gente tem, né? Ai, porque eu ainda falei, né, que uma das coisas que eu não gosto nessa caixa é que não veio rosa. E aí eu fui lá e usei o rosa do outro lado. Vou tentar fazer assim com esse magenta mais clarinho, pra ver se a gente consegue deixar mais próximo do rosa. É óbvio que não vai ficar igual, mas tentar aí deixar bem parecido. E uma grande vantagem do lápis de cor é que a gente consegue trabalhar essa intensidade da cor apenas com a força que a gente coloca. Então aqui, ó, eu fiz uma base mais clarinha e eu posso simular um sombreado apenas colocando um pouco mais de força com o mesmo lápis. E isso já é uma coisa que em alguns outros materiais a gente não tem, né? Eu vejo isso como uma vantagem do lápis de cor mesmo, para facilitar na pintura. Ou às vezes você não tem, sei lá, tantas cores e tal. Isso aqui já dá uma boa simulação de um sombreado. Vamos para uma parte super importante agora, que vai ser o preto. E ver como é que vai ser esse preenchimento. Do outro lado foi super bom, né? Bom, finalizei aqui o lápis de cor oleoso que eu fiz em silêncio, porque é o mesmo processo que vocês já viram, e agora as minhas considerações. Eu acho que o lápis de cor oleoso foi mais fácil de trabalhar, foi mais... deu menos trabalho, assim, porque a pigmentação ela é maior. Então não precisa colocar tanta força, assim, no papel para que a cor fique mais vibrante. O blend de cores aconteceu naturalmente conforme eu fui adicionando as camadas, então foi bem tranquilo de fazer. Só realmente teve esse conflito de cor aqui, né? Mas eu acho que o que a gente pode ver é um acabamento até... Tem uma textura, assim, diferente. Essa daqui é um pouco mais plástica e essa aqui já flui um pouco melhor. E como sempre, eu sujando, né, essa parte do delineado, não. Da caneta branca aqui passando o dedo por cima, né, mas enfim. E aí a gente consegue ver também uma coisa. Algo que eu sempre levo em consideração é se vai deixar o meu contorno opaco. O lápis de cor oleoso deixou um pouquinho, assim, ó, se a gente for ver, quando passa o lápis por cima, ele fica um pouco mais opaco. O lápis de cor seco não acontece tanto, e os dois têm vantagens. O lápis de cor seco funciona muito bem em todos os papéis, todos os desenhos, enfim, muito bom. E o lápis de cor oleoso, ele já acaba sendo um pouco mais caro, porque ele já vem para um lado mais profissional, mas que a gente consegue ver que tem um resultado até que relativamente parecido, sabe? Então eu acho que se você quer começar, se você quer ter essa experiência, compra um lápis de cor seco, esse Ecolápis da Faber-Castell, que é perfeito. E aí, se você tá gostando, tá sentindo assim, quer sair um pouco da zona de conforto, testar um material diferente, compra um lápis de cor oleoso. Mas eu acho que ele não vai fazer milagre, assim, sabe? Não vai ser aquela coisa super revolucionária. Eu acho que ele é bom, mas assim, em comparação entre esses dois, não sei se compensa tanto você gastar, que é uma quantia de dinheiro muito maior, do que um lápis de cor desse Ecolápis. E aí, enfim, acho que vai muito da experiência de cada um. Essa foi a minha experiência hoje, esse é o resultado que eu pude mostrar pra vocês. E no final do vídeo eu vou colocar bem de pertinho pra vocês verem como que ficou o resultado.
Esse foi o vídeo de hoje, então, comparando esses dois lápis de cor, né? Um lápis de cor seco versus um lápis de cor oleoso. E eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado, né, esse processo de pintura. Para mais vídeos assim, com testes de materiais, comparando materiais, desafios de desenho, enfim, bastante coisa desse universo. Já se inscreve aqui embaixo do canal para não perder nenhum vídeo, segunda e quinta às 19 horas. E claro, deixa o seu like que é de graça, me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima!